Sagazes, para quem não me conhece, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao Sagaz Nerd. Na semana retrasada nós falamos sobre um assunto que tem causado um alvoroço gigantesco no mundo inteiro. Nós falamos sobre o vírus, e nós tratamos de bactérias e vírus que assolaram a humanidade. Se você quiser saber mais sobre o que nós falamos, clica no card aqui em cima. Nós aprendemos também com Louis Pasteur que lavar as mãos é muito importante, que previne e salva vidas. Há mais um método de prevenção constatado e provado pelos cientistas no mundo inteiro, que o seu like vai salvar a nossa vida. Então, se você quer estar prevenido contra qualquer tipo de vírus, deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Porque hoje nós vamos aprender sobre as vacinas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você diz que vai tomar uma vacina, pelo menos na minha, é vou tomar agulhada. A minha mãe costumava dizer pra mim quando eu era pequeno que era só uma gotinha. Que mãe não fazia isso, não é verdade? E quando eu chegava lá era um cara de 3 metros de altura ou uma mulher, tipo a professora da Matilda, sabe? Sentem! E pior ainda era a agulha, que tinha 30 centímetros e tocava o teu osso. Pois é, desse jeito você já consegue descobrir que eu não gosto de agulhas, mas eu sempre tomei vacina. Eu disse, uma injeção é pior do que uma punhalada traiçoeira. Uma punhalada traseira. E aí, como que surgiu essa bagaça que dá medo em todo mundo? Como as vacinas são produzidas? E por que é tão importante tomar vacina? E além disso, por que todo ano nós temos que tomar vacina? Entender sobre a vacina é entender um pouquinho sobre o vírus da varíola. Na verdade, a vacina surgiu através do vírus da varíola. A varíola é uma doença altamente infecciosa. Os sintomas dela são bem semelhantes ao da gripe muito forte. Além das febres, dores no corpo e o cansaço, a varíola também causa enjoos e vômitos nas pessoas. A varíola também desenvolve bolhas no seu corpo. E essas bolhas elas costumam inchar até que elas explodem. Quando não se tem o tratamento adequado para essa doença, as pessoas ficam com uma pele escamosa, fica bem feia, bem maltratada. E agora vem a parte da vaca. Como assim a parte da vaca? Vamos lá. Em 1789 existia um cientista chamado Edward Jenner. Ele observou que nas tetas das vacas haviam bolhas semelhantes à da varíola nos humanos. E essas feridas acabavam causando bolhas semelhantes nas mãos das pessoas que ordenhavam as vacas. Edward Jenner acabou descobrindo que essas pessoas contraíram varíola bovina. E eles não tinham sintomas muito fortes como o da varíola mesmo, que matava pessoas e dizimou nações e povos. Foi uma doença horrível. E as pessoas vinham com muitas superstições de que quem trabalhava com vaca não pegava varíola. Sabe aquelas superstições de vó? Segura a chave para não vomitar. Coloca a linha vermelha na testa para não soluçar. Pois é, as nossas vós são verdadeiras xamãs do século XX. Então esse costume de que ordenhar vacas eliminava o vírus da varíola passou a ser muito comum naquela época. Edward Jenner, em 1796, ele passou a estudar mais sobre esse assunto. Ele ficou tão intrigado que começou a coletar amostras dessas bolhas das pessoas. E para o bem da ciência, ele pegava essa amostra e aplicava... Não eram em animais, eram em crianças. E a primeira cobaia do cientista britânico foi uma criança de 8 anos, chamada James Phipps. Tadinho dessa criança, ficou famosa da pior forma possível. A criança de 8 anos ficou com alguns sintomas de febre, cansaço, dor no corpo. Passou um tempo, semanas e voilá, ele ficou curado. O miserável é um gênio! Depois disso, Jenner expôs a criança ao vírus da varíola mesmo. E adivinha o que aconteceu? Nada! Ele não pegou a doença. Não satisfeito, ele decidiu infectar mais 8 crianças. Claro que as pessoas na época começaram a fazer um barulho danado por causa disso. Mas pense, foi pelo bem da ciência. Se é que você me entende. Sei. Depois de expor as crianças ao vírus da varíola bovina, ele colocou as crianças sob o efeito da varíola mesmo. E mais uma vez, nada aconteceu. Não contente, ele aplicou o mesmo teste no seu próprio filho. E a partir de todos estes testes, surgiu a vacina da varíola. A comunidade científica costuma colocar nomes em latim para doenças, animais e diversos outros tipos de descobertas. Isso serve como uma padronização de nomenclatura.
E o nome da varíola bovina, em latim, seria Variolae vatinae. E vatinae é uma palavra em latim que significa vaca. A mesma palavra vatinae trouxe à tona a palavra vacina. Então a palavra vacina, ela está intimamente ligada às nossas queridas e amadas vaquinhas. Essa vacina da varíola bovina serviu como base de estudo para diversos tipos de vacinas. Em 1799, Edward Jenner descobriu que a varíola que infectava vacas, ao infectar o homem, produzia uma forma menos grave da doença. E aqueles que contraíam a varíola bovina imunizavam-se contra a varíola humana. Assim, Jenner desenvolveu a vacina, extraindo o líquido das pústulas das vacas e aplicando-o nas pessoas. Foi a imunização do menino James Phipps que imortalizou Edward Jenner em esculturas e pinturas. O processo de produção de uma vacina, ele é muito longo, mas o que demora mesmo, além da produção, é a pesquisa. A pesquisa pode durar de verdade meses, anos ou até mesmo décadas. Existem muitas formas de abordagem para se criar uma vacina. São tarefas muito difíceis e extremamente cirúrgicas. Ao criar uma versão enfraquecida do vírus por meio de micro-organismos mortos ou até mesmo pedaços desses micro-organismos, o nosso corpo acaba criando anticorpos para essa determinada doença. Essa sacada é tão inteligente porque a vacina literalmente ensina as nossas células a combater o próprio mal. É literalmente um professor. Quem quer um coelhinho maluco super legal? E automaticamente, quando aquele vírus invade o nosso sistema imunológico, o nosso corpo ele produz o antídoto para isso. E dessa forma, quando o vírus invadir o nosso corpo, ele vai sempre se recordar daquilo que ele aprendeu. E isso se chama memória imunológica. Essas técnicas foram utilizadas para diversas vacinas, como hepatite, meningite, catapora, sarampo e poliomielite. A gente precisa entender que todo o sistema foi criado para se desorganizar. E muitas vezes as células elas precisam do beijo do príncipe encantado quando estão adormecidas. Pelo fato do sistema sofrer uma desorganização, as células elas acabam ficando adormecidas. Ou seja, elas perdem a capacidade de memorização. E por esse motivo, muitas vezes nós precisamos tomar um reforço de vacina. E aí, o exemplo que eu dei de o beijo do príncipe encantado, das células adormecidas, entendeu? Não? Enfim. É isso aí que eu queria explicar. Esse reforço é muito comum com aquela vacina que faz o teu braço cair, sabe? Que a gente fica sem braço durante uns 2 dias. A famosa vacina do tétano. Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho e o corpo usa 2 estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença.
O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. E o mais importante de tudo isso é que a vacina precisa ser testada por muito tempo antes de vir para a população. E relaxa, que elas não são mais testadas em crianças. Há teorias da conspiração aí de que existe um lugar, como o asilo de Arkham lá do Batman, em que as vacinas são testadas em pessoas mesmo. Mas isso é uma grande mentira e é o pessoal tentando tirar o crédito da indústria farmacêutica. Eu tô passada, chocada. Ou da indústria que faz as vacinas. Eu não sei quem faz as vacinas, mas enfim, quem produz as vacinas querem tirar a credibilidade disso daí. Atualmente nós sabemos que as vacinas são testadas em roedores, mais precisamente os ratos de laboratório. Por enquanto, até a Luísa Mel invadir um centro de produção de vacina, pegar todos os ratos, criar uma comunidade para eles dos ratos doentes enfraquecidos por humanos maldosos e sem escrúpulos. Já avisei que vai dar merda isso. Isso não ficou legal não, editor. Pode pegar mal pra mim. Corta aí, por favor. Não! O teste aprovado nos animais passam a ser usados em humanos. E não é imediatamente. Ele precisa passar por 4 fases. A fase 1 é avaliar os efeitos prejudiciais à saúde. A fase 2 é verificar a quantidade de doses para realmente acontecer a prevenção daquele vírus. A fase 3 é o acompanhamento daquela vacina. E além disso, a aprovação da Anvisa. E a fase 4 é observar os efeitos que não foram vistos anteriormente. E depois disso é vacina para todo mundo. Por que é importante a gente tomar vacina? É muito simples e lógico. Se você não toma vacina, você não possui a memória imunológica. Se você não possui a memória imunológica, você não tem o anticorpo. Se você não tem o anticorpo, você fica vulnerável ao vírus. E se você fica vulnerável ao vírus, meu amigo, então é melhor prevenir do que remediar. Toma a bendita da vacina. No vídeo retrasado eu contei pra vocês o porquê que os vírus eles são perigosos. Ele tem uma capacidade mutagênica gigantesca. E por esse motivo, os nossos anticorpos e o vírus, eles ficam como se fosse um pega-pega infinito. Quando descobre a combinação do segredo, ele muda. Quando descobre a combinação do segredo, ele muda de novo. E por aí vai. Isso acontece muito com o vírus da gripe. E por esse motivo, a cada ano nós temos a vacina da gripe. Ele facilmente se muda e se modifica e volta muito mais potente do que antes. Então, por esse motivo, nós precisamos tomar vacina todos os anos. Tem pessoas que falam que vacina dá autismo em crianças e um monte de coisa. É um monte de baboseira e babaquice que as pessoas colocam na cabeça. Isso existe há muito tempo. Aqui no Brasil, em 1904, aconteceu um evento chamado Revolta da Vacina. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Então isso é uma história antiga e vai existir para sempre. Mas se você quer ficar prevenido, se você tem amor à sua vida, toma vacina. É muito importante. Essas mesmas pessoas aí que vivem falando que é contra a vacina, hoje eu aposto que elas estão desejando ter uma. Não menosprezem a eficácia das vacinas. Povos e nações foram dizimadas por não haver anticorpos por determinadas doenças. E ignore esse tipo de ideologia. Fechou? É, tá bom. Esse vídeo tem como objetivo incentivar, ajudar e ensinar as pessoas sobre as vacinas. Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então a meta de likes para esse vídeo vai ser 16 likes. Fechou? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação se ainda não fez isso. O vídeo vai ficando por aqui, mas essa semana ainda tem mais, beleza? Então é isso aí, falou!